Fala galera, sejam bem-vindos ao NPcast, o podcast da New Pace Assessoria Esportiva. A ideia desse podcast é a gente trazer temas do universo do esporte, seja corrida, triatlon, lifestyle. E o meu colega aqui que vai estar coordenando comigo esse podcast hoje é o Rodrigo Baltazar, o famoso Balta. Aí, Bia, aí pessoal que está nos ouvindo aí no primeiro NPcast, bem-vindos. A gente está aqui um pouquinho para conversar com vocês e contar a história da New Pace. Bom, a New Pace já está há 16 anos, né, Beatriz? Trabalhando aí com atletas de todos os níveis, iniciantes, intermediários, atletas avançados e principalmente, né, indo de encontro com o objetivo que cada um tem ao buscar uma assessoria esportiva. Seja condicionamento físico, seja perda de peso, seja relaxar, né, após um dia de trabalho com uma atividade física ou até, em alguns casos, performance, tá, Beatriz? Exatamente. E para esse episódio inicial de abertura, a gente trouxe nossos dois treinadores, Marcos e Dani. Por favor, sejam bem-vindos. Fala, galera. Obrigado. Beleza? Meu nome é Daniel, sou treinador da New Pace Assessoria, triatleta, ativo, né? Vivo o esporte. Hoje, basicamente, tudo que eu faço é voltado para assessoria, para o esporte. E hoje vamos bater um papo aí bem legal, né? Sobre triatlon, sobre corrida, que vai ser bem interessante aí para agregar vocês. Obrigado. Também sou um triatleta aí ativo, com algumas provas aí em vista, alguns ciclos aí tendo iniciado. E vamos lá, trazer umas dicas aí para vocês, falar alguns temas, falar sobre temas aí pro pessoal que tá iniciando, né? E vamos lá, vamos começar. Vamos começar pelo começo então, né? Fiquei interessado. Como começar no esporte, Baltazar? Como que tu vê isso? A galera que tem chegado aí na assessoria, sem esse background ainda, tá começando do zero. Como que é começar? Como começa, quando, enfim. Beatriz, normalmente quando alguém vem até nós procurando uma assessoria esportiva, tá? É alguém que... Até fico feliz em saber que muitas vezes são pessoas que já começaram por conta própria a fazer uma atividade física, né? Isso é o ideal, porque a gente sabe que algumas pessoas, né, têm inclusive uma recomendação médica, enfim, ou tardaram muito para tomar essa decisão e começar a fazer uma prática esportiva e adquirir mais saúde. Mas, felizmente, eu percebo que muitas pessoas que nos procuram são pessoas que já começaram, então por conta própria, na maioria das vezes é corrida, porque é o esporte mais fácil de você praticar, mais democrático. Essas pessoas já começaram, né, cercam-se de algumas informações, muitas vezes das redes sociais, das mídias especializadas em corrida, ou até algum familiar, amigo, alguém que corre. Então, essas pessoas, elas, mesmo com pouca orientação, enfim, começam, né, correm um pouco, caminham um pouco, colocam um objetivo como completar uma distância, que nem sempre é uma prova, pode ser, sei lá, a volta na quadra do seu bairro. Naturalmente chega um ponto que essas pessoas percebem que há dificuldade em continuar na evolução, muitas vezes até a própria motivação, e também acontece em alguns casos que elas podem até se machucar por algum excesso ou algum erro do treino ou até da escolha do equipamento, um tênis mais adequado, enfim. Tá? Então quando ela procura uma assessoria, ela tem essa orientação para continuar a melhorar, para ela poder comparar a sua evolução, e isso é a melhor forma de motivar, né? Você se comparar, você perdeu peso, você melhorou o pace, você corre mais tranquilo, você dá 2 voltas na quadra, tá? Então, quando ela procura uma assessoria esportiva, ela continua evoluindo, avançando, mas de maneira segura. Certo. Marcos, você como treinador aí que tem recebido semanalmente vários alunos novos que estão vindo, de fato, né, sem ter ainda um grande histórico no mundo do esporte. Como tu vê as principais dúvidas, anseios, ansiedades ali que chega para ti? O principal... O pessoal traz, assim, muito dúvida com o equipamento, trazem queixas de dores que às vezes tem, que muitas vezes por causa ali de um tênis inadequado, ou o tipo de terreno que está correndo também pode ser ali inadequado para o começo, né? E muitos trazem aquela sempre, hoje eu não consigo correr nem 1 minuto direto, ou 2 minutos direto, e às vezes vem aqui 30 minutos ou 5 quilômetros que eu quero correr, um objetivo de alguma prova, né? Então vem muito essa dúvida, né, de como começar e como conseguir atingir aquele objetivo, né? E a gente tem que trazer ali para ele que isso é possível, indicar um equipamento adequado, né? Então hoje a gente tem uma gama de por exemplo, na corrida, quando a gente fala de tênis,
várias marcas, vários modelos, vários tipos, e então tem equipamento adequado para a pessoa conseguir correr sem sentir dor. Isso quando a gente fala da corrida. E quando a gente fala do triatlon, né, a gente traz muito ali, pessoal, posso começar com que bike, né? Posso começar com uma mountain bike, posso começar com uma bike urbana, ou até mesmo não tenho bike, eu posso começar... Eu ia falar, hoje a gente vê muito, eu quero muito ir pro triatlon, mas não tenho dinheiro, não tenho a bike, e acho que isso só vai acontecer quando eu me estabilizar, e a gente vê que a gente às vezes as pessoas vão postergando, né, o início. Exato. Por achar que precisa de uma bike muito cara, ou precisa de uma bike... a melhor bike, sendo que ela pode começar ali, às vezes, com a mountain bike que ela tem em casa, cara, né? Ou até uma bike de academia, uma bike de spinning, cara. O cara vai lá, paga uma academia e o cara vai fazer ali o treino dele de bike numa academia, né? A corrida, o cara pode começar a fazer numa esteira, ou até mesmo alguma coisa, até para reduzir impacto e evitar ali uma lesão, né? Então, eu percebo que hoje é muito satisfatório ter muitas pessoas fazendo. Você tem alguém que é do ambiente familiar, você tem alguém do trabalho, um colega de escritório, um colega, enfim, que treina. E isso é bacana porque pode te motivar, mas também, por outro lado, quem já treina pode passar essa visão, né, de que é algo complexo, né? Então, quem está iniciando pode olhar, mas eu tenho que comprar um relógio para acompanhar as minhas funções ali de corrida, enfim, e isso não é barato. Eu preciso ter um tênis, e eu descobri que não é só um tipo de tênis, tem para vários tipos de situações, tanto treino rápido, provas, enfim. No caso do triatlo, então, mais ainda, né? Porque a gente sabe que o esporte é bem elitizado. E a gente tem, claro, amigos, blogueiros, enfim, que estimulam as pessoas a fazer, mas que num primeiro momento, ok, é bacana, aquele lifestyle e tal. Só que, por outro lado, também, poxa, mas, nossa, não é pra mim, né? Então, é preciso desmistificar um pouco isso e entender que a essência é fazer o esporte, né? E você tem outras maneiras de você monitorar, não precisa necessariamente começar com o smartwatch. Você tem a possibilidade de fazer triatlon sem ter bicicleta, por exemplo, tá? E às vezes, né, cabe ao treinador, a uma assessoria esportiva, então, trazer isso para uma realidade possível para cada um, né? Por exemplo, aqui, você está em Florianópolis, você está em cidades que tradicionalmente tem o triatlon, no caso, como um esporte praticado, Florianópolis, Balneário Camboriú, Santos, Rio de Janeiro, enfim, você vai ter um ambiente com muitos triatletas, né? E ali você vai ter pessoas que estão começando com equipamento básico, que permite qualquer um fazer o seu triatlonzinho ali e tal, e você vai ter pessoas que já estão naturalmente há mais tempo treinando, ou atletas, às vezes, que são patrocinados, ou têm acesso a um material que é mais performático, enfim, mas não necessariamente é indispensável para você que está querendo começar, tá? Sim. E eu acho que tudo isso é muito interessante, essa discussão, porque assim, quando a pessoa ela vem procurar uma assessoria, normalmente ela vem bombardeada de informações que ela vê na internet, né? Hoje em dia, se tu joga num chat GPT, tu encontra uma planilha, tu encontra uma recomendação de tênis, tu encontra várias coisas, né? Porém, quando a pessoa ela vem a procurar uma assessoria, é legal porque ela vai ter a experiência do treinador. O Balta já usa, sei lá, 5 tênis por mês. Entendeu? Então ele já usou aquele tênis para indicar para essa pessoa. Ele tem a expertise, ele estudou realmente o que é uma periodização. Então eu acho que quando a pessoa, eu sempre até dou esse feedback para quando a pessoa vem procurar, quando ela deu o passo de entrar em contato com uma assessoria, quer dizer que ela realmente está interessada em se aprofundar no esporte, em continuar a dar continuidade, porque hoje em dia quando tu pensa em internet, né, tu tem muita informação. Só que tu tem tanta informação que tu acaba, às vezes, até meio perdido, assim, né? Sim. Até mesmo quando a gente fala ali da natação, né, Oder? Muita gente chega lá e fala, eu quero comprar uma roupa neoprene, um wetsuit, alguma coisa. Cara, mas eu tô sentindo dor no ombro, compro cavado, cara, tem vários modelos, tem modelos com a manga mais fina, tem o modelo cavado, tem com mais flutuação, com menos flutuação, e vai depender do tipo do nado da pessoa, né? E aí é onde entra a expertise do treinador também, né? Porra, a gente vive isso, né? E a gente percebe que tem esse paradoxo, né? Antigamente, você pega aí no início da assessoria, 15, 16 anos atrás, ou até um pouco antes, você não tinha essa gama de produtos que você tem hoje. Então, por um lado, era mais simples. Hoje você tem uma variedade muito maior de produtos para quem está começando. O mercado é gigantesco no sentido, né, principalmente de corrida. Só que também isso traz alguns problemas, né? As pessoas realmente não sabem para onde ir. E às vezes também não acabam tomando a melhor decisão, né? Haja visto que hoje em dia ainda a gente tem inúmeros testadores, né, digamos assim, desde blogueiros até sites e periódicos que são específicos e muito sérios e neutros em relação a isso, né? Mas você tem muitos produtos que vêm para justamente atender essa particularidade de cada um,
Só que para aquele que está começando, assim, você, né, digita talvez um tópico no ChatGPT ou no Google ali, você fica perdido, né? Então, se você tiver, claro, uma assessoria, um treinador, e até às vezes os colegas dentro da assessoria, porque daí a gente entra... Essa troca, né, que acontece Exatamente, a gente entra na questão do ambiente, né? E aí você vai estar lá e você percebe, né, conversando com alguém que, né, olha, o que você me diz desse tênis? Para mim é bom. Né? E talvez você tenha a oportunidade de testar. O que você achou desse selinho que eu tenho, ele machuca meu bumbum e tal. Para mim é bom. Então você pode até testar, enfim, antes de você tomar a sua decisão. E aí você vem, então, como eu estava falando, para essa questão do ambiente, onde você vai ter várias pessoas que estão ali fazendo, algumas que talvez tiveram as dificuldades que você está tendo, as dúvidas que você esteve no começo. E aí também isso junto com o treinador, você pode fazer uma aceleração do processo. Né? Você vai estar ali treinando com outras pessoas, tendo esse feedback o tempo todo. E eu costumo dizer, não raro acontecer, quando você entra com uma assessoria, você avança 1 ano em 2, em 4 meses, muitas vezes, em um semestre, só por essa questão do ambiente e da quantidade de feedback que você vai ter. E esse equipamento é muito pessoal, né, cara? Assim, às vezes o que é bom para um acaba não sendo... E entrando nessa coisa desse assunto, entrar numa assessoria, eu acho que é importante a gente falar um pouco do passo a passo, né? Tá, o aluno chegou, Dani, o aluno chegou para ti e falou, olha, eu quero começar a correr. Né, eu corro aí todos os dias um pouquinho, porque muitas pessoas acham que tem que correr todo dia, tem isso, né? Qual que é o passo a passo? Então, a pessoa entrou, como que é a conversa e os primeiros treinos aí? Então, normalmente, eu sempre peço um feedback, normalmente, de onde a pessoa tá, né? Do ponto que ela tá saindo. Tu tá iniciando, você já correu 5, tu já corre 10, aonde que essa pessoa tá? Pra gente poder... Né, ter um ponto de partida. Eu tô iniciando. Então, cara, essa pessoa, ela não corre 1 minuto, que nem o Marcos deu de exemplo lá. Então, essa pessoa, ela é muito cru. Então, o que ela tem que fazer? A gente vai ter que alinhar ali E aí, muitas vezes, entra também essa questão de... acha que não pode caminhar durante a corrida, acha que correr é simplesmente só correr direto. Não, e existe todo um processo, né? Quando a gente tá começando, a gente vai intercalar caminhada com corrida, né? E também tem que desmistificar essa visão de que a assessoria é só performance. Exatamente. Então, assim, se tu quer iniciar, tu tem que começar de algum ponto. Então não tem problema tu dar uma caminhada durante a corrida. E então não pode sentir vergonha disso também, né? E basicamente isso, assim, começar da onde tu estás mesmo, né? Com o equipamento que tu tem e alinhar com o treinador quais que são os teus objetivos, né? E basicamente... Acho que é isso, assim, né? Se alguém quiser complementar até alguma coisa. Eu acho legal que você falou desse ponto de partida ali, porque às vezes a gente tem pessoas que nos procuram, né? E, enfim, curtem o trabalho que a gente tem ali através das redes sociais e tal, e dizem, poxa, eu tô iniciando agora, tal, mas quando eu estiver mais bem preparado, eu vou começar a treinar com vocês. E eu acho isso interessante, né? Porque o que é estar bem preparado, né? Dentro da visão de cada um aí. Eu penso que isso é um equívoco, né, por parte dessas pessoas, porque você deve começar, né, e quanto antes melhor, né, da maneira mais correta possível, para que você tenha uma prática que ela seja prazerosa. Pensa comigo, se você for sair para correr e todo dia for um sofrimento, né, você fica mandando aquele sinal pro teu cérebro, né, aquelas sensações de falta de ar, de dor, de cansaço, de fadiga excessiva. Talvez assim, aquilo dure um tempo, mas você não consiga sustentar aquilo por muito tempo como um hobby, como uma prática esportiva ou até mesmo como um lifestyle. Então, até para você ter a experiência mais agradável possível, é aí que eu recomendo que você tenha uma assessoria esportiva. Porque, como a gente estava falando antes, com o auxílio de um treinador, do grupo, de pessoas que vão poder prover para você as ferramentas e a melhor prática, talvez você tenha que ouvir, né, como o Daniel falou, que é necessário, num primeiro momento, você caminhar muito mais do que correr. Tá? Para quê? Para que você crie algumas adaptações no seu corpo para que aquela prática seja prazerosa, né? E principalmente para que você não se machuque. Se você está acima do peso, talvez você não deva sair já correndo, né? Se você teve algum problema, algum evento, sei lá, de alguma cardiopatia nos últimos meses ou anos, talvez você tenha que passar por um check-up, um exame médico e tal, para daí você saber se você está apto a fazer aquela prática esportiva. Então, até por uma questão de prazer e segurança, é que você tem que ter uma assessoria esportiva. Desde o dia que você começa, você vai poder ter o auxílio de um treinador para evoluir e a perceber que é um processo que ele é, em alguns casos, lento e tal, mas ele é um processo e ele vai te levar onde você quer, né? Seja condicionamento físico, seja melhora da saúde como um todo, seja participar de uma prova, mas que aquilo não seja algo massivo. Porque eu observo que às vezes as pessoas elas tentam começar porque acham que precisam ter um certo nível de condicionamento para daí procurar um auxílio profissional.
E ela já vem com uma série de dores, assim, né? No sentido não só físico mesmo, mas de dizer, poxa, para mim é tão sofrido correr. Muitas vezes porque, vai correr num horário inadequado, então tá sempre correndo ali com sol escaldante, desidratando, agredindo muito o seu corpo. Usa um tênis que não é o mais apropriado. Isso no caso da corrida, né? E principalmente uma intensidade que não é a sua, certo? Quando necessariamente você tem que priorizar quem está começando, treinos leves, né? Que aí dentro do treinamento a gente chamaria isso de adaptação geral. Mas necessariamente treinos leves para preparar o seu corpo para aquilo. E o mais interessante, né? A grande diferença entre a gente ouvir muitas vezes, né? Vamos dar uma corrida ali, Marcos, vamos dar uma corrida, Daniel. O que significa isso? Ou vamos fazer o treino que está proposto hoje? Quando eu vou fazer uma corrida, simplesmente, eu não tenho um objetivo. Se eu não tenho objetivo, é muito fácil também eu errar a mão, né? Para mais ou para menos. E assim, quando eu tenho uma atividade estruturada como uma planilha, né? Eu vou ter um aquecimento que vai preparar o meu corpo para o que vem. Se eu tenho acompanhamento por um profissional ou até às vezes online, eu tenho um educativo, eu tenho um aquecimento complementar ali na parte técnica, na parte... biomecânica, né? Isso, exatamente. Para que daí sim o meu corpo esteja pronto para eu iniciar uma sessão de treino, né? Aí tem a sessão de treino. O que essa sessão de treino prioriza? Qual o objetivo daquela sessão de treino? É para ser um treino leve? É para ser um treino de VO2, né? Os famosos tiros intervalados, que é um treino que vai me trazer velocidade? É para ser um treino longo? Qual que é a intensidade do treino longo, né? E aí assim, eu poder ter o objetivo daquela sessão de treino levado em consideração para daí sim eu evoluir. E nem sempre vai ser um treino forte, nem sempre vai ser um treino intervalado, nem sempre vai ser um treino longo, como também nem sempre pode ser leve, senão a gente não vai evoluir. Mas tudo isso vem no modelo, numa planilha de treino que respeita a individualidade de cada um. Uma coisa, até complementando, uma coisa que eu vejo, né? O pessoal falando, primeiro eu quero evoluir nos 3 esportes separados para depois iniciar numa assessoria. Então primeiro ele vai começar a nadar, vai começar a pedalar, correr, para depois juntar tudo e procurar sim uma ajuda profissional. Cara, e às vezes quando ele vai procurar essa ajuda profissional, cara, já pegou vício numa natação, pegou vício numa corrida, às vezes até lesionou ali numa corrida, ou tá treinando numa intensidade sempre muito forte, sempre só dando pancada, e não treina ali talvez num longo, num regenerativo, alguma coisa do tipo. E até mesmo na natação, o cara acaba não evoluindo tanto porque não tem uma periodização correta. Se eu vou fazer então triatlo, eu tenho que fazer os 3 esportes todos os dias. Não, você não tem que fazer os 3 esportes todos os dias. Então isso é uma coisa também aí que eu acho que vem muito de encontro até do que e a gente estava comentando bastante dessa coisa. Hoje a gente ouve muito falar das planilhas do ChatGPT, que a galera tem pego. Mas a gente esquece que, né, a assessoria ela vem para explicar ali o que tá na planilha, Beatriz, como tem que ser feito. Eu sempre falo o seguinte, assim, se o médico fica doente, ele vai no médico, né? Pelo menos deveria. Ou seja, ele não tem o senso crítico para saber julgar qual o melhor tratamento que ele vai ter para aquela situação, né? Para aquela doença, para aquela enfermidade. Da mesma maneira, nós treinadores também temos um treinador. Da mesma maneira que você precisa ter alguém, muitas vezes, avaliando de fora para te dar um feedback, para te dar uma motivação, para te dar um pitaco, talvez seja, para você, digamos assim, voltar para o teu caminho ali. Porque senão você vai acabar ficando desmotivado, você fica escravo da planilha. Às vezes um dia ruim, cara, é só um dia ruim, entendeu? E aí você tá treinando super bem ali, você tem métricas que são consideráveis para aquele objetivo, você vem numa evolução, mas daí você teve um treino ruim, você teve um treino chave que talvez você não foi muito bem, ou eventualmente o clima não ajudou, né? Estava naqueles dias, enfim. E aí você não performou e você, poxa, por causa de uma sessão de treino, às vezes o cara fica bitolado. Mas ele não enxerga todo o processo, né, todos aqueles outros dias ali, o quanto aquilo foi... o cara não dormiu bem, não se alimentou bem. Exato. E aí você ter um treinador para falar isso para você é importante, para você avaliar, mas ter alguém avaliando de fora o processo. Porque o senso crítico do atleta, ele é muito cruel com o atleta, sabe? Então se você não tiver alguém que às vezes observe e diga, não, olha só, hoje você estava cansado, você dormiu pouco, mas o quanto isso fez com que você evoluísse, porque o seu corpo chegou numa condição que ele estava deficitário, mas você conseguiu treinar. Você consegue entender que aquele impacto daquela sessão de treino
foi muito maior do que um dia que você tivesse bem. Isso não pode ser a regra, tá, galera? Isso tem que ser a exceção. Mas, eventualmente, poxa, a gente tá falando de pessoas comuns, do dia a dia, de pessoas comuns que você tem. Que trabalham, que tem Exatamente. outra Atletas realidade. amadores que têm a sua própria rotina, Exatamente. né? E às vezes você tá no meio do treino, você não consegue manter aquela intensidade, mas faça o volume, cumpra aquele volume de treino, né, cara? E não simplesmente, não tô conseguindo ficar na intensidade, abandonei o treino. Exato. E aí você tem um não faço. treinador para fazer essas adaptações, para ter um Pra feedback. dar esse feedback, dar e Entendeu? receber o Exatamente. E ver que, pô, beleza, foi só um treino, tá entendendo? E um grande problema também, né? Até isso vem tanto dos iniciantes falando agora, quanto do pessoal mais experiente, né? É a comparação com o coleguinha, né? Então, muitas vezes eu vou lá, às vezes eu quero fazer o treino do meu colega, mas o treino do meu colega é o treino do meu colega. Ou eu vejo aquele blogueiro que corre a pace de, sei lá, 3,45, os 10 km, e eu acho que eu já vou começar assim também. Então, às vezes é onde gera essa frustração de, eu só vou entrar quando eu estiver bem numa assessoria. E é muito pelo contrário, tu vai entrar para acelerar o teu processo, para chegar nesse resultado que tu acha que é o bom para ti, né? É uma evolução, né? É uma evolução. O Daniel tocou num ponto muito importante, né? A comparação, ela é péssima, porque você tem uma expectativa, mas você vir acompanhado de uma frustração, às vezes faz com que você chegue a tomar aquela decisão de dizer, poxa, esse esporte não é para mim. Peraí, mas vamos lá, por que esse esporte não é para você? Porque fulano tá ali e tal, a fulano, Beltrano corre num ritmo muito melhor que o meu. Ou começou comigo e evoluiu muito mais rápido. Cada um tem o seu tempo de E aí evolução, a gente tem que vir com o princípio do treinamento ali, que é o seguinte, peraí, individualidade biológica, tá? Existem pessoas que têm mais facilidade para a prática de algum esporte? Tem, a gente tem. Isso é inerente à condição do treinamento, isso é genético. Algumas pessoas nascem com características que são mais propensas para um esporte de resistência, outros para esportes de explosão, outros para esportes que têm agilidade, enfim, isso é normal. Então, você conseguir identificar um talento, ótimo. Se você tiver talento para aquilo, facilita. Se você também não tiver, o esforço sobrepõe o talento. Muitos atletas, muitas vezes. Muitos atletas de nível mundial, campeões olímpicos, dizem isso. Roger Federer falava isso, né? Poxa, o talento sempre... o esforço sempre sobrepôs o meu talento, né? Michael Jordan, tal, enfim, entre outros. Só que aí você vai lá e você se compara. A partir do momento que você se compara, você já não está mais olhando para você está olhando para o colega, que às vezes não tem a rotina que você tem, não tem a disponibilidade de tempo que você tem, não tem o lastro que você tem, e principalmente até em alguns casos a condição financeira, né? Porque a gente onde eu posso fazer uma fisioterapia, né? Eu posso, né, um fortalecimento específico. Exato, tudo isso é equipamento. Hoje a gente fala muito de equipamento. Hoje é muito comum a gente ouvir falar aí, né, do doping tecnológico, né? Sim. Então, por exemplo, assim, será que é justo hoje você ir para uma corrida onde a gente tem alguns calçados aí já quase beirando hoje os R$3.000, enfim? Será que de alguma maneira eu estou perdendo para aquele colega lá ou não? O que realmente importa é a perna, é o treinamento. Claro, isso importa, mas óbvio que a gente observa, né, nos últimos anos uma evolução dos recordes mundiais aí de corridas, enfim, com o advento dos treinos com placa, por exemplo. Mas se ele é para todos e se ele é para mim principalmente, isso é uma questão muito individual. Então evite se comparar, porque a evolução e a comparação tem que ser com você mesmo. Eu hoje melhor do que ontem e tentar fazer um pouquinho melhor amanhã. E também não basta só o equipamento, tem que ter o treino também, né? O equipamento conta. E a gente tem falado muito ali de planilha, métrica, o treino individualizado, né? O quanto a assessoria é importante para ela criar um treino específico para ti, né? De acordo com o teu histórico, teus objetivos. E eu acho que a gente entra num ponto que é interessante, que é a gente falar das tecnologias que a gente utiliza, né, na assessoria, como o Training Peaks. A gente já utilizou outras plataformas, mas, né, a gente migrou 100% aí pro Training Peaks. Né? Então, acho que Marcos, se quiser falar um pouquinho o que é esse nome estranho aí para quem tá chegando agora. Hoje o Training Peaks é a plataforma mais utilizada para treinamento de atleta. Então ele traz vários parâmetros para o treinador conseguir montar o teu treino. Então ele vai trazer parâmetros do quanto que você está cansado, como que está como você está em forma para cumprir um objetivo. Então, meu objetivo é fazer 5K, 10K, uma meia maratona, uma maratona, um meio Ironman, alguma coisa do tipo. Ele vai trazer parâmetros que mostram o quanto que você está treinado e o quanto que você também está com a tua fadiga ali muito alta, né? E ele faz essa comparação com atletas do mundo inteiro, atletas que já fizeram aquele tipo de prova. Então, ele traz esses parâmetros para o treinador conseguir montar de forma individualizada ali o teu treino, né? E tudo isso pareando com smartwatches, né, que tem hoje. Ou até mesmo sem o smartwatch, né? Tem alguns aplicativos que você consegue instalar e consegue sincronizar ali com o Training Peaks, né? Então,
não precisa também ter ali o melhor equipamento para poder subir esses dados para dentro do TrainingPeaks. E fora que ele consegue ali também fazer ali um cronograma de treino para você ir seguindo de forma bem prática, né? Marcos, esses dias um aluno meu que é engenheiro até e gosta muito, né, dessa área de exatas, ele me perguntou o seguinte: professor, é possível, existe uma fórmula, números, enfim, que poderiam expressar a minha performance num determinado, no caso dele, uma maratona, né, uma determinada prova? Bom, o TrainingPeaks ele traz para nós hoje essa realidade, tá? Então ele tem parâmetros que são de usuários no mundo todo, né? E a gente vai ter então desde atletas de elite, né? Atletas corredores do Quênia, a gente vai ter ciclistas de Pro Tour, a gente vai ter triatletas aí de nível mundial. Então a gente tem métricas para a gente, pelo menos, observar, né? Poxa, o quanto é preciso treinar para adquirir certa condição física. Mas pensando assim no que é possível, né? Apenas completar um objetivo, né? E aí a gente pensa na corrida, talvez assim, o que seria o grande objetivo de um corredor, fazer uma maratona. Existem outros, mas enfim, vamos pensar na maioria, né? Que é correr os 42.195 metros. Existe uma quantidade de treino para aquilo? Existe uma fórmula, um número que eu tenha que atingir de condicionamento, ou no caso do TrainingPeaks, de fitness, para eu conseguir completar uma maratona? Existe. Existe um número para eu conseguir classificar para Boston e almejando lá, então, alcançar, né, os cortes que a gente tem para correr Boston ou outra maratona qualquer, enfim, que exige a classificação, existe. E aí a gente vem, então, para uma coisa muito interessante, porque todo mundo vai correr, no caso da maratona, os 42.195 metros, mas um está acima do peso, um tem 60 anos, outro aluno tem 23 anos, um pode treinar 3 horas por dia, outro pode treinar 3 horas por semana, tá? Então, como a gente vai fazer a distribuição desse treino semanalmente, e aí, claro, isso você vai ter que discutir a rotina com o treinador, enfim, e também ver se é possível. Às vezes não é possível, tá, galera? Sim. Não precisa queimar etapas, não precisa matar cachorro a grito. Às vezes, respeite o que você tem de tempo, treine o que você pode para aquilo. Se você não pode fazer uma maratona agora, treine para, de repente, fazer uns 5 km melhor, né? Que não vai exigir isso vai ser alinhado com o treinador também, né? Exatamente. E aí, respondendo, então, esse aluno, eu falei para ele assim, cara, existe um número. Né? Existe uma quantidade de horas que você vai ter que treinar ao longo de algumas semanas para você alcançar uma certa pontuação de fitness. Desde que também, para isso, você tome os cuidados para que a sua fadiga não te traga uma lesão. Então, você tem que dormir, você tem que fazer uma sessão de fisioterapia, se alimentar, tá? Para você conseguir. E se, ainda dependendo de tudo isso, né, a gente tem as variáveis psicológicas, que você esteja bem motivado no dia para você conseguir fazer aquela performance. Então, sim, existe uma fórmula, tá? E essa fórmula para alguns pode ser semanas, para outros meses e em alguns casos até anos para atingir determinada performance. Mas a grande vantagem do TrainingPeaks é a validação desse treinamento e para que você possa, então, alinhar a tua expectativa com o resultado que você vai ter lá na frente. E nele também a gente consegue traçar as zonas de treinos, né? Do atleta. A gente aplica alguns testes ali 3 vezes no ano, geralmente ali no começo ali da temporada, começo do ano, no meio, e um pouco mais ali no meio do segundo semestre, vamos dizer assim, para traçar as zonas de treino, qual que é o limiar da pessoa, e ali a gente consegue traçar ali o que seria uma zona 1, zona 2, que é um ritmo confortável, o que seria ali uma zona 4, zona 5, tudo, que aí já seria um ritmo ali pensando em intensidade, né? Colocar intensidade ali no treino. E essas zonas consegue dar até uma previsão mais ou menos de prova. Então a gente fala, a pessoa vai fazer ali uma meia maratona, vai ficar numa zona 3 que seria tal pace, por exemplo, da corrida. Então a gente consegue traçar ali uma previsão. E isso o TrainingPeaks nos ajuda bastante, até porque são métodos que tem ali para traçar essa zona que são cientificamente comprovados, né? Então foi feito todo um estudo, então é algo científico, tem estudos científicos ali que conseguem traçar essas zonas, isso tanto para natação quanto para fazer uma licença aí, né, Marcos? Vai lá. Importante porque talvez a quem vai estar escutando esse podcast aqui é da comunidade científica, enfim e tal. E, pô, que método é esse, né? Então é o seguinte, a gente sabe, tá, pessoal? Para você publicar um bom artigo aí na área de treinamento e para você saber o que você pode prescrever para uma pessoa que é cardiopata ou até para quem é um atleta de elite, você vai ter diferentes ferramentas. Mas dentro do mundo acadêmico, você vai ter que usar o que a gente chama de padrão ouro. Tá? E aí a gente tem algumas ferramentas para algumas populações. Por exemplo, você vai ter ergospirometria, né? Você vai ter lactato, você vai ter diversos exames de campo e de laboratório para traçar esse perfil. Qual que é a vantagem do TrainingPeaks e as zonas que elas nos são trazidas, né, a partir desses testes que você estava falando, que são testes de campo? A vantagem é que esses testes, comparado com testes de laboratórios,
são infinitamente mais baratos. É óbvio. A partir do momento que eu não preciso recrutar uma equipe ou ter equipamentos caríssimos para fazer isso. E aí as pesquisas mostram nos últimos anos que existe uma correlação fortíssima entre os resultados que a gente tem desses testes caros, né, de laboratório, com equipamentos, enfim, com os testes que esses smartwatches aliados a aplicativos como o TrainingPeaks nos trazem. A vantagem de ser muito mais prático, de ser muito mais dinâmico. Eu não preciso avaliar marcando um exame, uma avaliação a cada 3, 6 meses no laboratório ou com uma equipe médica, né? Eu tenho essa avaliação no meu relógio. O que as pessoas não podem também, salvo alguns casos, por exemplo, né, de grupos de risco e tal, elas não podem negligenciar isso, né? Então, se eu sou fator de risco, se eu tenho problema relacionado à parte cardíaca, se eu já tive ou estou fazendo um tratamento cardíaco, se eu tenho uma questão genética, se eu sou ex-tabagista, enfim. Então, tudo isso daí, pessoal, é imprescindível que você passe por uma avaliação médica. Mas, de forma indireta, esses testes aqui, que a gente tem hoje, do TrainingPeaks, do Garmin e de outros smartwatches, enfim, eles são muito, mas muito próximos dos resultados que a gente encontraria num exame de laboratório, tá? Isso não levando em consideração pessoas, né, que carregam alguma patologia. E muito mais, assim, muito mais acessível de serem feitos, né, até financeiramente, e a gente consegue colocar um teste desse em grupo, né, num número grande ali de pessoas para estarem fazendo um teste. Diferente se você for fazer um teste, precisa de aparelhos, precisa de equipamento, precisa de espaço, tem que trazer para a realidade de uma assessoria, né? Não tem como a gente colocar, né, hoje 200, 300 pessoas dentro de um laboratório e fazer um por um o teste de VO2 máximo, por exemplo, né? Não, e tem uma diferença na prática, assim, quando você vai fazer um teste um teste aí na pista, por exemplo, se a gente tá em grupo, né, cara, é muito diferente do que você fazer sozinho, o fator motivação, né? Não, tu pega alguém com um ritmo que tu sabe que é um pouco mais forte que o seu e tenta acompanhar ali e dá teu máximo. Normalmente o resultado vai ser muito melhor do que você estava esperando. Então, né, isso ajuda muito aí, um resultado bem melhor do que o esperado. Isso é uma... Até fazendo um complemento, né? Até pensando não só no teste, mas pensando nos treinos mesmo exatamente. do dia a dia. Você ter outras pessoas para correr junto, pessoas que talvez correm um pouco melhor, né? Tem um pace um pouco mais baixo ali do que o teu, e você pega para correr junto com essa pessoa, é uma forma também de evolução, né? Então, como a gente falou bastante aqui de evolução, você ter ali e falar, vou correr com meu amiguinho, vou correr com o coleguinha ali, cara, faz muita diferença, né? Ter isso. E, Marcos, até voltando um pouco agora na zona de treinamento, uma coisa que é interessante, né? Nem todo mundo entende de primeira o que é fazer um teste de FTP, né? Vamos lá, vamos botar aí um FTP de ciclismo. Às vezes a pessoa vai lá e não entende que ela tem que fazer um esforço máximo que vai durar 20 minutos. E o TrainingPeaks é uma ferramenta que hoje vamos supor, eu vou fazer um ciclismo na serra e eu tenho o meu medidor de potência. E ali eu vou fazer os meus 20 minutos talvez em uma potência maior que eu fiz o meu FTP, e, né, lá no meu rolo de treino. Então, hoje o TrainingPeaks ele também atualiza essa minha zona de treino automática, né? Então, o meu aluno foi lá e fez um treino de serra e ele manteve lá por 20 minutos uma potência mais alta do que ele fez no teste de FTP dele em casa, no rolo. E aí vai chegar lá essa mensagem, né, para nós treinadores, e nós vamos avaliar se a gente atualiza ali ou não a zona de treino dele. Isso em até uma conversa com o aluno, né? Boa. E a gente está começando a entrar naquela questão, né, de quais parâmetros usar, né? Então, já que a gente falou de zona de treino, a gente deu uma pincelada aqui, o Dani falou agora, potência, o Marcos falou pace e tal, né? Chega a assustar aí. Para muitas pessoas chega a assustar, né? E novamente, a ideia também dessa conversa aqui é estar desmistificando algumas coisas, né? Pra gente não elitizar tanto esses conceitos, que às vezes acaba assustando quem está começando, né? Então a gente pode trazer nesse momento, acho que, né, Beatriz, essa discussão para como controlar a carga de treino, né? Poxa, eu não tenho nenhum relógio, eu vou ter que comprar um relógio, esperar uma semana chegar para poder começar? Não, né? O Daniel sabe, né, Daniel, no dia a dia ali, que a gente tem outras maneiras de controlar isso aí. Fala um pouquinho pra gente aí sobre essa percepção de esforço, essa percepção que você tem simplesmente olhando, né, pra sudorese, pro vermelhidão do aluno, enfim, então, pra saber assim, se foi forte ou não o treino, né? No começo, né, às vezes eu não tenho um relógio, às vezes não vai conectar com esse aplicativo, é um problema? Não, né, porque hoje existe uma escala, né, de percepção subjetiva de esforço, que a gente chama de PSE, onde existem vários fatores que vão te dizer em qual momento tu estás, né? Inclusive, por exemplo, o que seria uma corrida leve? Eu consegui correr ou caminhar, enfim, enquanto eu ainda estou conversando, né?
estou sem a respiração ofegante. O famoso talk pace, né? Isso, o pace paquera, né? A galera Pace brinca, fofoca. pace fofoca, que é o famoso Z1, né? A gente Quem pode não comparar gosta? assim. Todo mundo gosta desse Z1, né? Então, existem vários fatores. E quais Então, são os sinais que a gente observa para você estar aí nesse a minha pace? respiração começou a ficar ofegante. Eu já não converso mais com tanta facilidade. Quer dizer que eu já estou chegando ali talvez na minha zona 2, né? Eu já não está mais tão leve. Agora a minha respiração ainda está ofegante, mas eu já não consigo mais conversar naturalmente. Eu já começo a falar assim um pouco mais Pausadamente, cansado. né? Pausadamente. Já Eu fala pro coleguinha, já não dá mais. acabou a conversa. Depois a gente fala tomando um caldo de cana ali. Então, já tô entrando no meu Z3. Chega um momento onde a corrida já tá mais difícil. Eu já tô suando muito. Eu já não consigo mais conversar. Eu só respondo assim, né? Com um joinha e tudo mais. Então, eu já tô entrando ali na minha zona 4 ou até na minha zona 5, já chegando próximo de um esforço máximo, digamos assim, né? Então, existem várias maneiras da gente controlar o treino por essa percepção subjetiva, né? Na prescrição. Então, eu não preciso ter um relógio para começar. Eu posso começar, né? Vou correr leve, num pace que eu tô apenas respirando. Um cronômetro, todo mundo tem um cronômetro no celular, um relógio mais simples, Hoje existem vários aplicativos, até Strava, Wahoo, enfim, N aplicativos onde tem GPS, tem tempo, tem cronômetro. Eu posso fazer tudo por aqui, 10 minutos de aquecimento leve, intercalando com caminhada. E vou controlando, deu 10 minutos. Aí eu começo um tiro de 400 metros. O aplicativo me dá quantos são 400 metros. E eu tenho essa percepção, que o meu treinador vai me passar, que é o quê? Que eu tenho que correr 400 metros e que seja difícil, que eu chegue já sem conseguir conversar, já mais cansado, onde a minha frequência cardíaca já tenha subido. Então, existem várias maneiras da gente começar apenas com a percepção subjetiva e usando aplicativos, ferramentas que são de graça, que a gente tem no nosso celular. Ou que nem o Pauta falou, às vezes só um cronômetro, né? O cronômetro no próprio celular. Dá um exemplo, 3 exemplos bem bacanas, assim, ó. Por exemplo, a gente terminou agora há pouco o período de base. Então, o que a gente falava, né, e preconiza muitas vezes nesse período? Como não é um treinamento específico, que você não precisa ficar preso a essas métricas, ele é muito mais para você fazer um detox aí mental e voltar a treinar, né, voltar a adquirir uma certa condição física pós-festas de final de ano e tal. Para que você vai ficar preso ao pace, né? Se você pode explorar novas rotas, se você pode correr em trilha, se você pode pedalar off-road, e você pode, então, estar muito mais vinculado a essa questão da percepção. E aí, mas de onde é que vem essa questão da percepção? A gente sabe, né, no ambiente acadêmico ali, nós educadores físicos, a gente sabe que essa percepção está relacionada a um nível de esforço, que muitas vezes no ambiente acadêmico não é PSE, é a escala de Borg, que é onde a gente tem uma nota, digamos assim, que o praticante de atividade física, ele dá mediante o esforço que ele está sentindo. Isso é validado, tá? E eu vou dar 2 exemplos agora bem extremos. Tu pode pegar uma pessoa cardiopata, né? De acordo com estudos da American Heart Association, ela não precisa de um monitor cardíaco. Pela percepção dela, ela conseguiria fazer uma atividade leve, que não vai comprometer né, o quadro de saúde dela, mas ela consegue fazer uma atividade apenas pela percepção de esforço, tá? Não sou eu que estou falando isso, é a American Heart Association. E também você vai ter na outra ponta, você vai ter atletas de elite que treinam com todas essas ferramentas, pace, potência, frequência cardíaca, análises da variabilidade da frequência cardíaca, enfim, tudo que você possa imaginar de recursos, lactato, enfim, mas competem sem nada disso, tá? Então, por exemplo, a gente vai ter o Tom Pidcock ali e tal, né? Um dos maiores ciclistas, talvez, dos últimos tempos, extremamente versátil, um cara que ganha a etapa do Tour, é um cara que é campeão olímpico de mountain bike, enfim, e ele não compete usando nenhuma dessas ferramentas, justamente porque na visão dele isso acabaria, né, interferindo, travando e que ele controlasse momentos que ele não deve controlar, como uma fuga, uma ultrapassagem, um ataque, alguma coisa assim. Sim, tá? Então não é incomum você observar isso, né? Então é importante, porque as pessoas ficam muito presas nesses gadgets aí e tal, e esquecem que a essência, né, e o ser humano tem ferramentas próprias. Tem que conhecer o próprio corpo também, né? Identificar a intensidade que ele está fazendo. Hoje a gente fica muito preso no relógio, né? Assim, às vezes, para nadar, eu não consigo nadar sem um relógio, né? Eu preciso ver o pace, às vezes, e isso às vezes acaba te prendendo realmente, né? De atingir uma velocidade maior enquanto tu tá correndo com o teu amigo, porque tu olha e vê, pô, esse número eu não consigo manter. Mas às vezes é psicológico, às vezes tu já estás apto a manter aquele ritmo, mas tu se prende por causa de um número, né? Mas não também precisa ser radical, né, Marcos? Então, poxa, agora eu quero só treinar com o que eu estou sentindo. Sim. Tudo bem, né? É importante você também ter alguns dados, mas em alguns momentos do treinamento,
eu acho que Que vale. você Vale. pode fazer Igual isso. aquela Né? prova em Guaratuba que eu esqueci o relógio e peguei primeiro. Aí, ó. Ó, tá vendo? A gente tem um exemplo aqui, né? Cara, final do ano, meu relógio quebrou. E eu fiz uma prova 100. verdade. E eu falei, cara, eu vou fazer 100. Né, eu tinha um relógio bem antigo, tudo, mas, cara, eu sabia que ele não marcava direito. Eu falei, vou fazer 100. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Fiz o mesmo tempo que eu tinha Mas feito eu com o lembro bem relógio. disso. A gente tava em Guaratuba, né, Beatriz? Você esqueceu, o seu Garmin tava desesperado ali, né, antes da prova. Você que alguém tem um levar uma Garmin pra me mijadona emprestar aí e tal? do treinador. Ah, levou uma mijada, porque faz parte e tal. Mas, né, no fundo você acabou destravando ali, né, um ritmo que talvez você não colocaria, né, ou não seria tão decisivo para você alcançar aquele resultado, porque você não estava ali preocupado. Poxa, mas eu acho que o meu coração vai explodir aqui. Tu não sabia. Né? E a gente parte do princípio que você é saudável, então você foi lá e fez o que tinha que fazer para garantir o teu pódio. Exatamente. Então, acho que esse foi o primeiro episódio, né? Mas eu queria terminar esse episódio que a gente falou muita coisa, poderia ficar a manhã inteira aqui falando, o dia inteiro, acho que tem assunto, né? Com certeza. Mas eu gostaria de finalizar ele assim, perguntando pra vocês, né, na visão de cada um, qual que é a dica, então? Uma dica a cada um pra quem tá querendo iniciar aí numa assessoria, mas tem esse medo aí, Dani. O que tu falaria? Olha, eu acho que nem pensar assim, sabe? Simplesmente procurar uma assessoria e saber que isso vai realmente aumentar muito a tua evolução, assim. Nem pensa, simplesmente procura uma assessoria e algum treinador, às vezes, que tu se identifica, ou um grupo, né? É muito importante tu procurar um grupo que tu se sinta bem também, né? Então, pra realmente alavancar aí a tua evolução. Marcos. Eu acho que, até complementando assim, procurar uma assessoria, procurar um grupo que você se identifique, tentar fazer ali um experimental, ver se é aquilo ali mesmo que você busca, você quer uma galera mais animada, você quer uma galera mais conservadora, uma galera mais séria, alguma coisa, então tentar buscar, eu acho que é ali um grupo para você treinar junto, isso vale muito. E procurar um treinador realmente que se identifica, ver se o cara também é um atleta ativo, não é um atleta ativo, até para entender as suas dores. Então acho que isso também faz uma diferença grande aí. A boa orientação, né, vai ser responsável pela sua evolução. Então procure um treinador formado em educação física, ou um estagiário, procure alguém que você tenha recomendações a respeito do trabalho que já desenvolve, procure algo que seja próximo de você, se for presencial, se for online, procure algum treinador que você tenha uma comunicação efetiva, porque o feedback é importante. E quanto mais fácil for, né, essa metodologia apresentada para você, maior a chance de você trazer aquilo para sua rotina, para você conseguir incorporar no seu dia a dia, e aí então se transformar num atleta, ter a corrida, o triatlo, um ciclismo como um hobby. Tá? E isso vai ser feito de uma maneira muito mais fácil, porque você vai ter uma orientação para chegar onde você quer de maneira segura e talvez em muito menos tempo do que você imagina que precisaria ter. E só rapidinho, só para complementar, eu acho que a gente esqueceu disso, que é bem importante também. Começa com o que tu tem. Exato. Sim. Tem um tênis, pega e vai caminhar na rua, entendeu? Não espera comprar um tênis de R$1.000, R$2.000. Eu quero no triatlon, enfim. Piscina de 15 metros. Piscina de 15 metros. Vai na piscina de 15 metros. Vai com o que tem. Vai com o que tem, mas dá o primeiro passo, que é o mais importante de tudo. Exatamente. E o momento é propício, né? A gente sempre fala, ano que vem eu vou começar, depois do carnaval eu vou começar. É agora, hein? Então eu não sei quando é que esse episódio vai ao ar aí, mas galera, hoje é terça-feira de carnaval. Então chega de desculpa, né? Vamos lá, vamos fazer acontecer em 2025 aí. Boa. É isso aí. E na New Pace, a gente trabalha com um período experimental. Então, né, todo mundo aí que quiser experimentar, para ver, como a gente falou, né, ter essa ideia do grupo, de como você que é a de Florianópolis, metodologia. né, Beatriz? Procura aí. A gente tem vários horários, praticamente treino E todos os dias. online também, E para né? quem é do Brasil inteiro, Exatamente. chame a gente, chame a professora Elisa aí, que daqui a pouco vocês vão conhecer. Façam uma experiência, observe como essas métricas e como essa ferramenta do Training Peaks pode ajudar, e muitas vezes, assim, dependendo do afinco que o aluno tem, a gente tem resultados muito expressivos com alunos que a gente ainda não teve a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas os resultados falam por si, né? Mesmo treinando longe aqui da gente. Exatamente. Então esse foi o primeiro episódio do NPcast. Obrigada aí. pela participação de todo mundo. Galera. Esperem que tem muito mais aí pela frente. Boa, é nóis. Valeu.